paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nós temos para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Deus Pai, que tem aí nos dado a oportunidade de um novo dia, que tem aí vindo com seu poder, com a sua unção, e tem derramado sobre a minha vida, tem derramado sobre a tua vida, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele fará na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre, amém? Então vamos estar iniciando aí esse trabalho, um trabalho assim que só tem edificar vidas, né? Eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. E Ele tem aí a primazia nas nossas vidas, amém? Vamos estar orando nesse momento, vamos estar clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade nesta manhã, Senhor Deus, de estarmos juntinho a Ti, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos, aleluia, criar um vínculo, ó Pai, de comunhão para com o Senhor, ó Pai. Pai, nós queremos, ó Pai, estreitar o nosso relacionamento, ó Pai, porque, Senhor Deus de Israel, nós compreendemos, ó Pai, que necessitamos do Senhor mais do que imaginamos. Não tem, Senhor Deus, outro Deus como o Senhor. Um Deus que visita, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que, aleluia, cuida do seu povo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos instrui, Pai, a cada dia. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor, rompendo as barreiras, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois somente o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória, Pai, e nós Te glorificamos, ó Pai, aleluia, nessa manhã, Pai. Toma, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor Deus, pelas nossas mãos, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos, ó Pai, indo, Senhor Deus, muito mais além, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tem locais, ó Pai, caminhos, ó Pai, tem, Senhor Deus, situações, ó Pai, que nós chegamos até um certo ponto, ó Pai, e quando chega aquele certo ponto, parece que as coisas travam, ó Pai, parece, Senhor Deus, que levanta, Senhor Deus, barreiras na nossa frente, Senhor Deus, obstáculos, ó Pai, intransponíveis, ó Pai, mas nós precisamos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, para transpor esses obstáculos. Nós precisamos do Senhor, ó Deus de Israel, para nós estarmos, ó Pai, indo, Senhor Deus, muito mais além, pois o Senhor é Deus, ó Pai, quem opera. O Senhor é Deus quem, aleluia, Senhor Deus, nos capacita, Pai. Então, Senhor Deus, na data de hoje, na data desse dia, nós clamamos ao Senhor. Na data desse dia, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, a operação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para, Senhor Deus, estar junto conosco, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, tira todo marasmo, todo desânimo, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, aleluia, tudo que tem se levantado contra, Pai, nós te pedimos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fortalece, nos capacita, enche, Senhor Deus, aleluia, a nossa vida, Senhor Deus, com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor Deus, com o Teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua presença santa. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, aleluia, do Teu grande poder, ó Pai. Aleluia, para que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, irmos, ó Pai, muito mais além, Senhor Deus. Sonhos e projetos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, não saem, Senhor Deus, de nossa mente, Senhor Deus, aleluia, sonhos, ó Pai, que temos, ó Pai, aleluia, das nossas conquistas pessoais, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos projetos, ó Pai, de construirmos, ó Pai, coisas, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que venha verdadeiramente, Senhor Deus,
ajudar, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, fazer com que a nossa família venha crescer, Senhor Deus, fazer com que a nossa família, Senhor Deus, venha, aleluia, desenrolar, Pai, das situações, ó Pai, que tem acontecido no nosso dia a dia, Senhor Deus, e quantas pessoas, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, as dificuldades até mesmo, ó Deus, de estar, Senhor Deus, produzindo frutos, ó Pai, para dentro, Senhor Deus, do seu lar, como o pão nosso de cada dia, Senhor Deus, como as responsabilidades mensais, ó Pai. Isso só vai acontecer, ó Deus, se o Senhor abrir as portas, Pai. Isso só vai acontecer, Pai, se as tuas mãos potentes, ó Pai, estiver, ó Pai, ajudando, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha, Pai. Então, Senhor Deus, abre a mente, abre o coração, Senhor Deus, dá determinação, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos transpor, ó Pai, as barreiras, ó Pai, que estão propostas, ó Pai, cada um de nós. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, porque a necessidade, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo é grande, Senhor Deus, e a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós somos tabernáculo do Senhor, ó Pai, que o Senhor não teria mais templos feitos por mãos, ó Pai, mas o Senhor habitaria em nós, e nós seríamos templo, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Na realidade, nós somos, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, como templo do Espírito Santo, ó Pai, aleluia, Senhor, nós cremos, ó Pai, que, aleluia, o que está dentro de nós, ó Pai, é muito maior, ó Pai, do que está no mundo. Então, Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, venham brilhar, Senhor Deus, no cenário nacional. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está, Senhor Deus, transpondo as barreiras, as dificuldades, ó Pai, e sem falar, ó Pai, naqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com situações dificílimas, Pai, a enfrentar, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, a enfermidades, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que restaura, assim como o Senhor era no princípio, o Senhor continua sendo, Senhor, nos dias de hoje, ó Pai, onde, Senhor, o Senhor chegava, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, ali, Senhor Deus, a morte, Senhor Deus, tinha que desaparecer, o Senhor trazia vida, Senhor Deus, onde havia, Senhor Deus, um enfermo, ó Pai, o Senhor o curava. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor Deus, nessa manhã se apresentado diante do Senhor, ó Pai, colocando, Senhor Deus, as mãos, ó Pai, nas suas dores, nas suas enfermidades, falando, Papai do céu, cuida de mim, cura aqui, Senhor Deus, onde eu tenho colocado as mãos. Toma a minha vida, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai. Esteja fazendo o check-up santo, ó Deus, porque somente o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, estar sarados, curados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então teu sobrenatural, ó Pai, venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, fazendo toda a diferença, Pai. Porque sem o Senhor, ó Pai, nada podemos fazer, ó Pai. Sem o Senhor, ó Deus, aleluia, sendo as coisas continuam sendo na mesma, Pai, inertes. O Senhor, ó Pai, é quem visita, Senhor Deus, aquele Senhor, ó Pai, que está no hospital. Irmão, Senhor Deus, da nossa irmã Vilma, aleluia, nossa irmã Flávia, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão Geraldo, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quantas pessoas, ó Pai, estão em situações dificílimas, ó Pai, aleluia, muitas vezes caminhando, Senhor Deus, na beirada, Senhor Deus, dos asfaltos, ó Pai, com um saco nas costas, peregrinando, ó Pai, aleluia, numa situação, Senhor Deus, de horror, numa situação de fome, numa situação de sede, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e muitas vezes, ó Pai, adoentadas, Pai, desnutridas, Pai, só o Senhor, ó Pai, para visitar, só o Senhor para guardar, quantos estão debaixo das marquises, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sem ter, Senhor Deus, um saneamento básico, ó Pai, sem ter, Senhor Deus, ó Deus de Israel, o mínimo, ó Pai, de higiene pessoal, mas o Senhor é Deus quem cuida, o Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais. Quantos estamos, ó Pai, aleluia, a peregrinarem, Senhor Deus, pelas cidades, Pai, correndo daqui, dacolá, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas o Senhor, ó Pai, é quem visita, o Senhor é quem opera, o teu grande exército do céu, ó Pai, tem andado, Senhor, no meio de nós, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós te pedimos, ó Pai, cuida, Senhor,
desse, cuida dessa, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Quantos estão, ó Pai, acamados, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, nas suas cadeiras de roda, quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor Deus, aleluia, rastejado, ó Pai, aleluia, de um lado para o outro, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, nos leitos dos hospitais, nos corredores, ó Pai, nas macas, quantos estão, Senhor Deus, ali na triagem, Senhor Deus, quantos estão, ó Pai, à espera, Senhor Deus, de serem atendidas, de serem operadas, quantas estão, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, nas UTIs, nos CTIs, mas o Senhor, ó Deus, é quem Deus, aleluia, o Senhor é Deus que prospera, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que o salva, o sobrenatural está nas tuas mãos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por aquele Senhor, aquela senhora, aquele garoto, aquela garota, aquela criança, Senhor Deus, aquele bebê, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, poderosamente, Pai, aleluia, derramando da tua graça, derramando da tua unção, Pai, faça, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, que o deserto, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, venha, Senhor Deus, se transformar, Senhor Deus, num manancial de águas vivas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois a tua palavra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, aleluia, o que saiu, Senhor Deus, da tua própria boca, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, será verdadeiramente uma fonte a jorrar, Senhor Deus, pela vida eterna. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pelo ato de tua bondade, Senhor Deus, compaixão, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, com um olhar favorável, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai, visitando, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, curando, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, a dispensa, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, unidade, Senhor Deus, aleluia, dentro dos lares, ó Pai, o esposo com a esposa, Pai, aleluia, esposo com os filhos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que haja união, ó Pai, que haja, Senhor Deus, aleluia, amor, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, Deus de Israel, assim também oro, Senhor Deus, segundo a tua palavra diz, Senhor Deus, em João 3,16, Senhor Deus, que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, ó Pai, aleluia, ó Deus de Israel, para que nós, aleluia, fôssemos salvos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz que era o teu unigênito, ó Pai, para salvar, Senhor Deus, a humanidade, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, então, Senhor Deus, o Senhor, aleluia, Deus, teu Filho, Senhor Deus, no nosso lugar, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para ser a propiciação, Senhor Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Senhor Deus, mas há esse momento, ó Pai, tão maravilhoso, ó Pai, que o Senhor quis, Senhor Deus, com que nós voltássemos, ó Pai, à tua presença, Pai, e tivéssemos, ó Deus, o céu como recompensa, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor Deus, que o Senhor não poupou o seu Filho único, ó Pai. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos, ó Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no nosso coração, a tua palavra, Pai, e dizemos ao Senhor, ó Pai, que temos o amado, que temos o servido, que temos buscado ao Senhor, que venha, Senhor Deus, o Senhor está, Senhor Deus, estabelecendo, Senhor Deus, morada dentro de nós, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, o sucesso, Senhor Deus, que, aleluia, as alegrias desta vida, Senhor Deus, que o companheirismo, ó Pai, que as amizades, Senhor Deus, não venha, Senhor Deus, nos afastar de Ti, Senhor Deus, não tira, Senhor Deus, a humildade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, essa graça inefável de dentro do nosso coração. Venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos continuar, Pai, assim conforme somos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor Deus, na nossa simplicidade. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, prospera, Senhor Deus, aleluia, maravilhosamente, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, o nosso ministério diante do Senhor, ó Pai, toma, Senhor Deus, todos os líderes, ó Pai, das igrejas aqui em Cascadura, Senhor Deus, ó Deus, a igreja, Senhor Deus, quadrangular, toma nas tuas mãos, ó Pai, metodista, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a Cairós, a casa de refúgio, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, a Valdo Jaboca, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a igreja pentecostal renascer, toma também, Senhor Deus, a Maranata, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também a igreja Efraim de Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma os pastores, ó Pai, toma os líderes, ó Pai, toma, Senhor Deus, toda a membresia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus,
todos aqueles, ó Pai, que o Senhor disse, Senhor Deus, que não estão nesse aprisco, mas que o Senhor deseja que esteja, Senhor Deus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que o vento do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, conforme no dia de Pentecostes, ó Pai, aleluia, quando todos estavam ali reunidos, era quase 120 pessoas, ó Pai, e eles viram línguas repartidas como de fogo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, inundando toda aquela casa, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, Senhor Deus, o Teu Espírito, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, batizar a todos, ó Pai, com o Espírito Santo do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós estamos propícios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, faça de nós instrumentos nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, é muito bom mais uma vez nós estarmos aqui, aleluia, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Já estou aí com a nossa irmã Marina Salles Andrade. É um prazer, minha amada irmã, tê-la, senhora, todos os dias conosco. Que Deus a abençoe, abençoe também a sua família, esteja aí protegendo, guardando, livrando do mal e fazendo resplandecer a glória de Deus sobre a senhora e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus esteja abençoando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ele é um Deus que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, e nós temos aí a alegria, né, de um novo dia. Nós temos aí a alegria, aleluia, de que o Senhor tem aí olhado para nós e feito toda a diferença na minha vida, toda a diferença na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí também a nossa amada irmã Daniela Sampaio, que Deus esteja aí dando a ela, né, a todos os seus um bom dia. Amém? A Rani também, Deus esteja abençoando a cada uma das pessoas que tem entrado aí, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Que Deus venha fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Então, que seja um tempo aí de bênção, que seja um tempo que nós venhamos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar esse computador aqui para funcionar, para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido aí maravilhoso para comigo. O Senhor tem sido maravilhoso para contigo na data desse dia. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e nós temos aí a alegria, né, da salvação. A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí o abençoando, derramando aí, aleluia, do seu poder, derramando do seu sobrenatural, abençoando, né, toda a sua família. Hoje o segundo dia, né, do ano, né, do mês e do ano também, né, que Deus esteja aí trazendo dias memoráveis, né, dias de bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós possamos aí esperar no Senhor das suas maravilhas, do seu sobrenatural. Nós possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor durante esse ano, levando a sua palavra, estando aí verdadeiramente fluindo, né, através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Eu creio que foi aí tempo assim de bênção na vida dos meus amados irmãos. Eu creio que Deus operou de uma forma aí sobrenatural, né? E a gente crê, né, nesse sobrenatural de Deus. Nós cremos, né, em tudo que Deus tem feito aí por nós. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Francisco Lima, né? Que Deus esteja aí abençoando também nessa manhã. Deus esteja abençoando todo o pessoal aí do Kauai, que Deus esteja derramando do seu poder, derramando aí da sua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O notebook aqui travou, ele não quer liberar aqui, mas a unção do Senhor está sobre ele e ele vai se apresentar aqui, a gente vai fazer o trabalho que nós temos que fazer. Amém? Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí
operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, que tenhamos aí tempos, né, memoráveis, tempos de bênção, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo, nós só temos a agradecer ao Senhor, aleluia, por todas as suas bênçãos inefáveis, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que reina para todo sempre, amém? Glórias a Deus. Estou reiniciando aqui o computador para ver se a gente dá sequência aqui o nosso trabalho, né? Nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. E nós temos aí a alegria, né, de fazer essa programação. Pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável dessa obra, né? Nós temos aí um tempo hábil, né, para estar divulgando, né, a palavra do Senhor, e nós vamos estar divulgando essa palavra que vai edificar vidas, que tem edificado vidas, e nós precisamos continuar através das orações, através também da palavra de Deus. Nós temos que fazer essa obra enquanto é dia. Assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fez essa obra e nós precisamos dar continuidade, né? Porque Ele deixou nas nossas mãos, conforme está aí em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, né? Ele diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, portanto, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida da diaconisa, que Deus esteja aí lavando, remindo, transformando a cada dia, que Deus esteja abençoando toda a família dos meus amados irmãos, amém? Que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, o Senhor, aleluia, é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem olhado para conosco, os seus olhos estão bem atentos sobre a minha vida, os seus olhos estão bem atentos sobre a tua vida, e nós iremos ter aí tempos de paz, né? Eu creio assim, no coração, né? Outro dia eu estava lendo uma história muito bonita, que havia ali uma exposição que ia colocar alguns quadros, né? E aqueles quadros tinha que ser quadros que simbolizavam a paz. E teve 3 quadros finais, né? Teve um quadro que teve uma planície muito bonita, ali um mar muito bonito, tudo naquela calmaria. Mas tinha também um quadro que tinha muitas flores, todos aqueles quadros simbolizavam a paz. E o último quadro, ele tinha uma cachoeira e um tempo feio, né? Um tempo relampeando, trovejando, e naquela cachoeira tinha uma árvore, e naquela árvore tinha um ninho de passarinho, e o passarinho cuidando ali dos seus filhotes. Aquele quadro, ele foi representado como o quadro que simbolizava a paz, porque mesmo em meio às guerras, nós temos aí a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, aleluia, quem faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Pode ser em tempos de guerra, o Senhor, Ele estando conosco, nós verdadeiramente vamos ter paz, porque o nosso Senhor é quem vai trazer a paz. Nós não necessitamos de situações para ter paz, mas a paz, aleluia, que excede todo entendimento, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja aí operando na minha vida e na tua vida, fazendo resplandecer dessa paz maravilhosa que Deus tem nos dado, que Deus tem aí operado na minha vida e na tua vida. Independente das guerras que nós passamos, nós sabemos que nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele fará milagre na minha vida, Ele fará
milagre na tua vida, independente de qualquer situação, amém? Então que venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos entregar a Ele, dia após dia, colocar a nossa vida no altar, pois Ele é quem vai fazer toda a diferença entre nós, amém? Nós temos a certeza desse milagre diário, nós temos a certeza desse pão que tem vindo sobre a minha vida, que tem ido sobre a tua vida, esse milagre de cada dia, amém? Então que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele que, aleluia, tem sido a primazia para com as nossas vidas, Ele que tem sido uma bênção para comigo, Ele que tem sido uma bênção para contigo, e nós vamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer com que essas bênçãos que Ele tem sido na minha vida e na tua vida, ela venha transpor, né, as barreiras. Então quero dar um bom dia especial para os meus amados irmãos e irmãs, e diz assim: bom dia, feliz segunda-feira, regada de boas energias, que a semana que se segue seja de plenas virtudes, lhe abrindo as portas, trazendo-lhes sorrisos largos e espontâneos, nos agradecendo os bons caminhos e lembrando que está feliz por nos ver viver. A vida é tudo. E nós precisamos saber que o fôlego de vida, ele vem da pessoa mais importante para cada um de nós, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Em 2 Crônicas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é apresentado como sábio que governa o seu povo. Amém? Então, o sábio que governa o seu povo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A data de hoje é dia 2 de janeiro de 2023. Cultos, aleluia, presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes, né? E peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo, deixando o seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Compartilhe aí também, a gente crê que vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia após dia, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem cooperado para que todas as coisas venham a acontecer na minha vida e acontecer na tua vida. Então, em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo, aleluia, capítulo 2, versículo 12, diz assim: disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Amém? Então, bendito seja Deus que tem cuidado de mim, bendito seja Deus que tem cuidado de você, bendito seja Deus que tem feito toda a diferença nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar entrando logo no texto, é um texto bastante grande para nós estarmos trabalhando nele hoje, e conforme eu disse para os amados irmãos, Ele é o sábio que governa o seu povo, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Redentor. O rei Salomão foi o 3º rei de Israel, filho de Davi e de Betseba. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, o rei Salomão ganhou, aleluia, governou sobre Israel aproximadamente entre 971 a 931 antes de Cristo. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Nesse texto conhecemos um pouco
mais sobre o que foi Salomão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Amém? Então nós vamos conhecer ao rei. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado nas narrativas bíblicas até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. Amém? A história de Salomão, o rei Salomão, também era conhecido por Gedidias, que significa amado, aleluia, pelo Senhor. Amém? Que tal nós temos também um Gedidias, né? Porque nós também sentimos que somos muito, aleluia, amados pelo Senhor. E o Senhor, Ele tem feito, né, toda a diferença na minha vida e na tua vida. Como assim? Foi chamado, aleluia, pelo profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos da vida e da juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Betseba, ex-mulher de Urias, que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 18, falando especificamente sobre o pai Salomão. Então foi o quarto dos filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, conforme está descrito aí em 2 Samuel capítulo 5, versículo 14, 12, também 24. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constantes tensões entre as esposas e seus filhos, que protagonizava as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio. A coroação do rei Salomão, durante o período em que Davi esteve debilitado antes da sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão, que houve uma intensa luta pelo trono de Israel. Então, essa oposição inicial a respeito de Absalão também pode ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho, dos filhos sobreviventes de Davi. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi nos últimos dias, aleluia, de Davi, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Ele chamou os mais renomados, aleluia, as mais renomadas pessoas de Israel para estar ali junto com ele naquela coroação que ele havia usurpado o reino, aleluia, de Israel. Ele, como se diz na linguagem popular hoje em dia, ele tomou na mão grande, né? Quando souberam o plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi lembrasse da promessa que ainda não havia sido cumprida a respeito de Salomão, porque Deus prometeu a Davi que Salomão seria o próximo rei de Israel. Agora Adonias, ele vai e dá um golpe de estado, de que ele seria o sucessor. Quem? Salomão. Está aí em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9 e 10. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono,
e foi coroado em Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha muito, aleluia, muito mais do que 18 anos de idade. Já imaginou? Ele foi coroado ali na fonte de Gion, com a pompa muito grande. Todo Israel, quando ele foi levado à fonte de Gion, e colocou a coroa de Davi sobre a sua cabeça, colocou as vestes, ele montou no cavalo de Davi, e ali todo Israel estava como um estrondo, e ele foi coroado. E Adonias ali perguntou: o que está havendo em Israel? Quando de repente a notícia chega: seu pai pediu Natã e a Zadok que levasse o seu irmão na fonte de Gion e ele fosse coroado rei de Israel. O reinado do rei Salomão. O rei Salomão reinou 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931, entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade provável. Logo, a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai, agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim após as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante, o seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas de Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território, 12 distritos administrativos, quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis, capítulo 4, versículo 22 e 23. A corte do rei Salomão era bastante completa, organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles Azarias, filho de Zadok, como sumo sacerdote, Eliorefe e Aías, secretários, Josafá, encarregado dos registros, Benaia, o general do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filhos de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas, Zabude, conselheiro do rei, Izar, mordomo, Adonirão, superintendente do serviço forçado, que foi utilizado por Salomão em suas realizações. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas, introduziu carros de batalhas e cavalaria em seu exército. Também promoveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteiras para guardar as rotas comerciais. Amém? Assim, ele fez
bastante melhoria no reino. O rei Salomão, como um grande comerciante, a atividade comercial era o ponto forte do reinado, aleluia, de Salomão. Ele controlou rotas de comércio, estabeleceu pontos estratégicos de atuação e lhe renderam muita receita, de modo que a prata tornou-se tão comum no seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele viesse em meio a um esplendor de riqueza nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar seu território. O rei Salomão foi um grande diplomata e utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse de se preocupar com alguma ameaça militar. Deus, ele deu paz a Salomão. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com Irão, rei de Tiro. Nele, Salomão pregava anualmente algo equivalente a 2.000 talentos de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira e mármores para a sua construção. O rei Salomão também firmou um contrato com os comerciantes do Egito para comércio de cavalos e carros, e por sua vez ele os exportava aos heteus, aos sírios, obtendo um bom lucro. Está aí em 1 Reis, capítulo 10, versículo 28. A atuação comercial trouxe mais lucro para o rei Salomão. Foi seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerar a receita anual proveniente das suas estratégias comerciais, das taxas recebidas pelo tráfico de mercadorias e dos impostos que recebia da população presente de todo o território e controlava a estimativa da soma que atinge um nível excepcional. Colocava a estimativa da soma que atinge um nível muito alto, colocando o rei como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. De toda a história da humanidade. A construção do templo e os outros edifícios do rei Salomão, de todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo de Jerusalém é a mais importante delas, conforme a promessa do próprio Deus. O rei Salomão executou um projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a arca da aliança do Senhor. Amém? Então, para obter essa mão de obra necessária, o rei Salomão recorria ao trabalho forçado. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era suficiente para suprir os seus planos. Então ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, um superintendente dos grupos de trabalhos forçados. O templo constituído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor. É provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. E naquele momento, meu amado irmão, o Deus de Israel trouxe
a propiciação, aleluia, do cordeiro. Isaac pergunta a seu pai: olha, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E Deus proveu, amados irmãos, Jesus Cristo, para estar morrendo ali a minha morte, morrendo a sua morte, morrendo no meu lugar, no seu lugar. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 2 e 4, foi no 4º ano do reinado do rei Salomão que ele começou a ser construído, mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade. O edifício do templo representava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 metros de altura. Sua construção levou um período de 7 anos, que conclui a construção do templo no 11º ano do reinado, aleluia, do rei Salomão. Ele também planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oficiados e na dedicação do edifício. Dentre os outros edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, podemos destacar a Casa do Bosque, também do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento e 25 de largura e 15 metros de altura. Um pórtico de colunas medindo 25 por 15 metros. Uma sala para o seu trono, onde realizava os julgamentos. Uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos, aleluia, e servas necessárias para tal obra. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. A sabedoria do rei, em 1 Reis 3 e 2, lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu, lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. É uma das passagens mais lindas das Sagradas Escrituras. Mas uma coisa eu digo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a coisa mais importante que nós podemos pedir a Deus é que Ele, no nome santo do Senhor Jesus, não deixe com que nós venhamos desviar da sua presença. A coisa que nós precisamos pedir a Deus é que o seu Santo Espírito esteja atrelado a nós, que jamais o seu Santo Espírito venha se afastar. O que nós mais podemos pedir a Deus, amados irmãos, é que Ele nunca nos abandone. É a coisa principal da vida de uma pessoa. A gente olha tudo isso e Deus já sabia de tudo que ia acontecer na vida de Salomão. Ele pede sabedoria para julgar o seu povo. Ele julga o seu povo, mas ele não julga a si mesmo. A palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que na lei do levirato, diz que a gente deve amar somente uma esposa. Ele teve 300 esposas,
700 esposas e 300 concubinas. A gente olha para essa situação, meu amado irmão, e a gente vê um exagero. Não foi Deus que consentiu isso. Deus, ele queria que tivesse somente uma esposa. E nisso, meu amado irmão, segundo o que relata as Sagradas Escrituras, no final da vida de Salomão, as suas esposas, né, que eram aí de todas as nações, esposas pagãs, fez com que Salomão construísse templos pagãos. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, entender que nós não podemos dar céu ou inferno a ninguém. Mas, segundo as Escrituras, Salomão, ele se desviou da presença do Senhor, construindo templos pagãos. E com esse templo, com os templos pagãos, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra do Senhor diz que Deus suscitou inimigos a Salomão. O profeta Aías, ele pega das suas vestes, rasga em 12 pedaços, 10 ou 12 pedaços. Ele dá ao servo de Salomão. Jeroboão fala aqui, ó, o Senhor coloca nas tuas mãos 10 tribos de Israel. O Senhor está tirando da mão de Salomão, porque ele errou na minha presença. E a gente vê a sabedoria aqui de Salomão, é uma coisa assim tremenda, muito tremenda. A gente vê que ele é um homem mais rico de toda a face da terra. Foi um homem mais rico. E até hoje, amados irmãos, ninguém sobrepujou o rei Salomão. Mas o que eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que a maior virtude que nós podemos ter na presença do glorioso Deus de Israel é mergulhar, aleluia, de corpo e alma, como se a gente estivesse mergulhando no mar, como a gente estivesse mergulhando numa cachoeira, numa lagoa. Assim nós devemos mergulhar em Deus, porque somente Ele vai fazer de mim, somente Ele vai fazer de você uma pessoa melhor. Somente Ele vai fazer toda a diferença na minha vida, somente Ele vai fazer toda a diferença na tua vida. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mergulhar em Deus. Então, em 1 Reis, capítulo 3, verso 3, 1 Reis, capítulo 3, 2 Crônicas, capítulo 1, nós lemos o sonho que o rei Salomão ele teve, onde o Senhor apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riqueza, longevidade, honra, porém o jovem começou bem a sua caminhada. E ele pediu ao Senhor sabedoria, isto é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o povo de Deus. Ele fez uma boa escolha no princípio, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele diz assim: eu sou muito novo, Senhor. Me incapacita para que eu venha julgar o teu povo conforme o Senhor tem para mim. Eu não quero errar. Um dos episódios mais que destaca a sabedoria de Salomão é aquele das tuas mães que comparece à presença disputando um único filho, recém-nascido. O caso era bastante difícil,
pois não havia nenhuma testemunha do que aconteceu naquela casa. A palavra do Senhor, meu amado irmão, diz que com muita sabedoria o rei propôs que o menino fosse dividido em duas partes e dado a metade para cada mãe. E isso ele fez para solucionar aquele problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora. Isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. Nessa situação, meu amado irmão, a gente vê a mão de Deus operando na vida de Salomão. Nós precisamos colocar a nossa vida, aleluia, no altar. Muitas vezes, amados irmãos, nós julgamos não com aquilo que é espiritual, mas nós julgamos, amados irmãos, conforme a necessidade do nosso corpo, a necessidade do que nós temos, as nossas próprias concupiscências. Não foi isso que aconteceu naquele exato momento na vida de Salomão. Então, a sabedoria do rei Salomão também pode ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios, cânticos. A profundidade de seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis, os peixes, conforme está aí em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Assim diz, meu amado irmão, minha amada irmã, além dos relatos bíblicos, muitas lendas de documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria do rei. Entre os livros da Bíblia é atribuída a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, e o Salmo 72 e o Salmo 127. Esse Salmo 127, ele é um espetáculo, né? Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente precisa, amados irmãos, observar as coisas boas que Deus tem depositado, colocado na nossa vida. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos, de todos os reis da terra, para ouvir a sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas, enigmas, a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com muitos pertences, além de 120 talentos de ouro. Está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Saiba mais sobre os pesos e medidas. Nós precisamos entender, meu amado irmão, o quanto, aleluia, Salomão ele foi inteligente. O quanto Deus operara na vida do rei Salomão. A gente precisa entender o quanto Deus, aleluia, fez na vida, aleluia, desse jovem. O quanto Deus o abençoou. Muitos de nós, amados irmãos, precisamos saber
o verdadeiro ponto onde a palavra do Senhor ela traz aqui em Hebreus capítulo 4, 12 ou 12, 4, que fala que a palavra do Senhor, Deus, o nosso Deus, ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração, até as juntas e medulas. A gente precisa entender, meu amado irmão, que tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós projetamos, amados irmãos, as nossas intenções, Deus, Ele está atento a tudo. Então, o que eu quero dizer aos amados irmãos é que Deus, o Eterno, Ele tem a primazia de todas as coisas. Nós temos que ter tudo de melhor dentro de nós para colocarmos diante de Deus e do nosso próximo. Senão não haverá salvação eterna para a minha vida, para a tua vida. Deus, Ele discerne tudo. Ele sabe tudo. E quando nós olhamos aqui, meu amado irmão, que eu já tinha falado anteriormente, o declínio e morte do rei Salomão. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei, aleluia, tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo. Não era para ele fazer tal coisa. O povo vivia em momento de paz. Não era para ele ter subjugado os seus próprios compatriotas. De maneira nenhuma. Então, as práticas comerciais internacionais que de alguma forma foram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos. Apesar da carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual os deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda a lista, certamente, sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que, em sua velhice, ele praticasse adoração amista, seguindo outros deuses. Porém, o rei Salomão, o casamento fazia parte da sua estratégia política. Ou seja, ele firmava muitas alianças através de casamento. Foi assim que ele atingiu um impressionante número de 700 esposas e 300 concubinas. Entre as esposas do rei estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o Faraó do Egito lhe deu como um dote a cidade de Gézer. Está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 16. Assim, fala as tradições árabes, judaicas e etíopes. Sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, Menelik I, fundador da Casa Real Etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. Um grave pecado do rei, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel. Monoteísta quer dizer adorar somente a Deus em Israel. Quando começou a seguir outros deuses para satisfazer as suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu o seu julgamento total durante o período
da vida do rei Salomão, ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado, aleluia, no reino, e foi tirado o reino de seu filho, Roboão, na ocasião que o reino, aleluia, de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou ameaças de inimigos levantados por Deus, como Haddad, Rezon e Jeroboão. Esse último, Jeroboão, era um líder forte e trabalhador que rebelou-se contra as políticas do rei Salomão. E nos dias do seu reinado, do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em duas partes, norte e sul. Aleluia, se tornou rei sobre as 10 tribos de Israel. Saiba mais sobre os reis de Israel em Reis de Judá. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu falei com os amados irmãos, o profeta Aías veio da parte de Deus e falou com Jeroboão a respeito do que ia acontecer. Ele disse que retiraria o reino das mãos, aleluia, de Salomão e daria a Jeroboão. E a gente precisa entender, meu amado irmão, o nosso Senhor, ele é princípio, ele é meio, ele é fim. Então, ele é princípio na minha vida, ele é meio na minha vida e ele é fim. Não adianta eu ser muito bom no início. Não adianta eu ser muito bom no meio e ser mal no fim. É melhor você caminhar devagar, no início, no meio e no fim, você se fortalecer no Senhor. Melhor mesmo é estar a todo tempo com os nossos joelhos dobrados, adorando e louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contrições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do rei, aleluia, Salomão, triplicou, ou melhor dizendo, tipificou o eterno Messias, de forma que no Salmo 72, num frequente uso da linguagem hipérbole, o mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também pronuncia Cristo. O que eu tenho a dizer a respeito do que nós lemos, do que nós entendemos, é que nenhum ser humano de Gênesis a Apocalipse conseguiu ser 100% o tempo todo. Todas as qualidades que Deus deu a cada um do que está na Bíblia. A gente vê que Moisés foi um homem forte nas mãos do Senhor. A gente vê também que Abraão foi amigo de Deus. A gente vê que Sansão, ele foi forte. A gente vê que Ruth, uma mulher de Deus. Boaz ali representa o remidor. A gente vê de Gênesis a Apocalipse o que acontece de Gênesis a Apocalipse. Ninguém conseguiu fazer tudo aquilo que Deus queria. Todos os homens foram imperfeitos. E todas as qualidades que Deus colocou neles, qualidades boníssimas, eles não conseguiram ultrapassar, eles não conseguiram vencer as suas próprias tentações, conforme Davi. Mas todas as qualidades de Gênesis a Apocalipse, elas se concentram numa só pessoa, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
força, poder, determinação, esplendor, sabedoria, tudo se concentra em um só Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ele é a nossa propiciação. Tudo que verdadeiramente nós precisamos está numa só pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é tudo em todos. Nós precisamos entender isso. Deus, o eterno Deus, ele concentra nele toda a sabedoria celestial. Então nós precisamos entender, conforme nós lemos aqui. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do rei, aleluia, Salomão, tipificou o reino eterno do Messias, de forma que no Salmo 72, frequentemente usado na linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também pronuncia a Cristo. Então, nosso Jesus Cristo, nós temos que crer que ele é o esplendor mais glorioso do que nós vimos em toda a glória de Israel. Nós vimos, amados irmãos, que no Senhor concentra toda a deidade, toda a sabedoria. Nós vimos que no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é verdadeiramente aquele que é perfeito, nele não há pecado. Nós precisamos entender que ele é verdadeiramente a minha riqueza, a tua riqueza. Tudo que nós precisamos de esplendor, glória, saúde, paz, alegria, prosperidade, segurança, tudo que nós precisamos se concentra em um só Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos, abençoa as tuas filhas, opera sobre a vida deles, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, da tua graça, derrama, Senhor Deus, do teu poder sobrenatural e faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Cuida de nós. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, aleluia, mais que vencedores. Nós precisamos do Senhor todos os dias, Pai. Não deixe, Senhor Deus, com que nós venhamos nos afastar de Ti. Nós queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, atrelados ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, que verdadeiramente, Pai, aleluia, o Senhor jamais venha, Senhor Deus, se ausentar da nossa vida, da nossa, Deus do céu, da nossa presença. Mas nós queremos sempre, Pai, estar louvando, engrandecendo e magnificando ao Senhor. Assim, ó Deus, nós queremos respirar, aleluia, o ar que Tu respira. Nós queremos, ó Pai, aleluia, sentir, Senhor Deus, aleluia, os Teus olhos nos nossos olhos, ó Pai. O Teu paladar no nosso paladar. Nós queremos, ó Pai, aleluia, fazer com que os movimentos dos nossos braços, das nossas pernas também sejam os Teus, ó Pai. Porque cremos, ó Pai, na Tua palavra que o Senhor vive dentro de nós, através do Teu Espírito Santo, através do sopro da vida. Então nos direciona, nos capacita e faça de nós, Pai, mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos do Facebook. Deus esteja abençoando os meus amados irmãos também do Kauai, também dos grupos, né, que eu tenho feito as lives, também tem gravado aqui as lives, tem enviado também por WhatsApp. Que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos do WhatsApp, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, né? Que Deus esteja abençoando a todos os amados irmãos que têm interagido conosco aí. Essa interação tem sido assim uma bênção muito grande, tem me edificado espiritualmente também, porque é muito ruim, amados irmãos, quando nós fazemos alguma coisa e as pessoas não dão crédito, entendeu? Então tem sido assim um tempo muito bom a presença dos amados irmãos com o pastor Carlos,
Nós estamos aí no início de um novo ano. Eu lembro quando comecei a fazer as lives, era uma situação muito difícil do pastor Carlos de estar fazendo as lives, pois não tinha uma dicção boa para estar fazendo uma live, não tinha assim um bom conhecimento. O Senhor foi nos capacitando dia após dia. Hoje nós temos aí uma melhor pegada. Hoje o Senhor ele já tem capacitado melhor. Hoje o Senhor ele tem se cumprido conforme diz muitos irmãos, né, que o Senhor não chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Eu tenho certeza que o Senhor tem me capacitado a cada dia. E na realidade é muito bom nós estarmos nos colocando como servos, né? Como instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele tem feito as suas maravilhas na minha vida. Então que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, derramando o seu poder da assunção. E eu agradeço, né? Pela presença de cada um dos amados irmãos. Agradeço a Deus por um novo ano, né? Que Ele tem nos dado. Que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí numa boa pegada durante esse ano, porque, conforme eu disse para os amados irmãos, amanhã eu estarei trazendo um texto aí que é o primeiro culto do ano, né? Ontem nós fomos visitar o nosso amado irmão Carlos Augusto, né? Nós ceamos com ele lá na igreja dele, na igreja Espaço da Paz. Foi uma bênção ali e foi muito bom ali. Ele fez uma boa recepção com a gente lá, ajudamos lá a ministrar a ceia, eu e minha esposa, e foi um tempo assim muito bom que nós tivemos lá. E nós vamos continuar nessa pegada, nós vamos continuar louvando. Então, para nós, é o primeiro culto do ano, vai ser na terça-feira. E eu estarei colocando o propósito desse novo ano, vencendo os gigantes, expulsando os gigantes da nossa vida. E para que nós venhamos estar aí vivendo uma vida tremenda diante de Deus. Você já imaginou que muitas vezes os gigantes na nossa vida, muitas vezes é a fornicação, muitas vezes é a falta de compromisso, muitas vezes é mentira. Talvez os gigantes de nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, o desinteresse. E o Senhor quer tirar esses gigantes de nossa vida para que nós possamos conquistar os nossos sonhos, para que nós possamos conquistar aí tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Nós precisamos aí estar buscando ao Senhor. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Então eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Que Deus possa ir operar maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um abração aí do pastor Carlos, um abraço bem forte, né? Tenha aí um novo ano abençoadíssimo na presença do Senhor. Tenha garra, determinação. Não desista, ainda que esteja difícil. Se coloque na presença desse Deus. Fala: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua força, eu preciso do teu poder. O Senhor é Deus quem opera tanto querer conforme efetuar. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.